Muito bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é o Cacau Gomes e vamos falar um pouquinho aqui sobre criptomoedas, né? Como de praxe aí todo final de semana. Até repetir aqui, né? A gente costuma gravar os vídeos aqui dia de sábado ou domingo, depende um pouco aqui da agenda. Ontem eu não consegui fazer os vídeos, vamos fazer aqui agora. Geralmente eu gravo um aqui falando sobre criptomoedas, outro falando sobre ativos brasileiros. A gente chama aqui esse quadro aqui de Momentum semanal, né? Para a gente ver realmente a tendência que está mostrando para a gente, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Bitcoin, onde que o Bitcoin está? O último movimento de alta significativo aqui no mensal. Vamos trazer isso aqui para baixo para ficar mais claro aqui. Deixar isso aqui sempre aqui em cima que atrapalha a gente às vezes fazer nossas marcações. Então vamos ver aqui, ó, mensal falando para a gente que o Bitcoin encontrou suporte aqui nessa região entre 50% do movimento e o topo que foi rompido aqui nos 73.843. A gente quase visitou ele aqui, 74.400 alguma coisa aqui, né? Então batemos e voltamos, estamos aqui com no semanal uma negação aqui desse rompimento de fundo, né? Nós fizemos uma vela aqui com uma sombra inferior muito grande, ó, o preço parou aqui bem nela, olha, ó, tá vendo? A gente teve uma parada aqui no semanal, vou até crescer aqui para vocês verem, ó, cor de outra cor. Deixa eu passar isso aqui para azul e engordar um tiquinho aqui essa linha aqui para ficar mais fácil de ver, tá vendo? A gente parou bem aqui nessa vela. Esse candle aqui é um candle relevante, né? Pra gente aqui agora nesse momento é o candle mais relevante aqui dessa história toda. E estamos navegando aqui agora sem rompê-lo, nem para cima nem para baixo. Então, batendo cabeça aqui. Vamos pôr nosso grid somente nesse candle para a gente ver onde que a gente está. Olha só que legal. A gente veio aqui até próximo dele, não passou, voltamos até nos 50% aqui desse movimento, nem atingimos aqui, né, 37,5, voltamos a cair de novo, paramos aqui, demos uma buscadinha aqui na região de suporte, como eu mostrei, e agora voltando aqui acima do 0,75, né, para buscar ali os 50%. O que o preço aqui mostra para a gente aqui, mais ou menos no semanal, ó, veio aqui embaixo, agora veio aqui em cima, tá voltando para fazer um repique aqui para depois tentar novamente ir ali para o meio. É o que eu imagino que o preço está fazendo. Vamos baixar aqui para o diário para tentar refinar um pouco mais aqui essa marcação, ó. Então a gente fez isso, né? Vamos puxar aqui, ó. O preço esteve aqui, veio aqui em cima, veio aqui embaixo, agora foi ele em cima, veio aqui embaixo, tá indo aqui de novo, nesse momento recuando, acredito que ele deve vir aqui próximo a essa linha, tá, dos 0,75 aqui, para depois tentar fazer uma nova tentativa de rompimento aqui. Então veja bem, vamos apagar um pouquinho de linha, vamos tirar aqui o grid para a gente dar uma olhadinha mais de perto aqui. O que pode estar acontecendo aqui, ó? Nós temos... Vamos só fazer o seguinte aqui, dar uma marcar algumas linhas aqui que é importante para a gente aqui pegar as linhas de tendência aqui, ó. Essa daqui é a linha mensal, tá? Nós temos uma linha de tendência aqui mensal. Vamos colocar aqui também uma linha semanal. Vamos só ajustar aqui, quando a gente abaixa aqui dá para dar uma refinada na marcação, tá? Aqui embaixo a gente tem esse ponto aqui. Podemos até usar o de cá, que não vai fazer muita diferença não, tá? Para ficar mais ajustado ali. Vamos pegar uma nova linha. Temos esse ponto aqui no semanal, veja bem. A gente altera aqui para semanal. Ele dá outra linha ali pra gente. Tivemos uma parada aqui. Ó, eu marquei aqui, marquei errado, tá? Desculpa aqui. A gente pega daqui para frente, ó, é o ponto para frente. Eu marquei a minha linha mensal, o segundo ponto aqui para frente, que é onde tem os movimentos mais recentes, a gente pega como referência, tá? Então eu tenho esse ponto aqui, é o semanal, ele não foi passado para cá, a gente deixa ele marcado aqui, ó, tá vendo? Então tem uma linha
de tendência de alta no semanal aqui nesse sentido. Só que aqui eu já começo a ter, né, eu tenho aqui também uma linha no semanal para baixo aqui, tá? Vamos arredar aqui o nosso grid só para não ficar confundindo ali aquela marcação ali da linha de tendência do grid. E aí, ó, deixa eu travar esse grid aqui, pronto, só para a gente não ter problema com ele aqui na movimentação das linhas. Eu já tenho aqui, ó, esse topo e tenho esse topo. Eu vou marcar aqui uma linha no semanal também, tá? Porque a gente já tem essa tendência ali. Pô, mas aqui formou um novo topo e não foi rompido ali. Então a gente ajusta aqui, tá? Vamos ajustar. Veja só que a gente agora tem uma linha de tendência de baixa no semanal, beleza? E temos uma de alta aqui no semanal. Ambas cruzando mais ou menos no ponto que está, tornando aqui essa região uma região interessante para a gente. Vamos pôr no diário aqui para ver se a gente faz mais uma marcação aqui, ó. Então, só acertar isso aqui. Como nós tivemos aqui esse outro ponto aqui mais relevante, vamos ajustar, tá? Do semanal aqui, ó, só trazer para cá para ficar mais justa a nossa linha ali. Nós não tivemos, né, um rompimento aqui, ó. Nessa formação de topo, a gente ajusta para esse topo. Tem que ter um rompimento, né? No próximo, por exemplo, aqui se fechar um candle aqui para fora, a gente tem a nossa linha rompida e acabou a conversa, a gente muda aqui a marcação, mas nós não tivemos ainda esse rompimento, ok? Então agora nós temos essa linha no semanal e o diário acaba que vai concordar com essa do semanal. Não vou nem marcar aqui do diário, porque o diário seria esse ponto que está sendo considerado, mais o próximo topo aqui, que a gente não tem por enquanto, tá? Então, o que a gente faz aqui agora aqui? Para o diário, o que a gente vê são dois fundos marcando uma leve tendência de alta, que está pouco relevante essa linha para a gente nesse momento, tá? Aqui o que a gente pode fazer é traçar um grid, e aí eu vou pôr aqui em 1 hora. Olha só que legal, gente. Aqui já estava um trade bacana aqui, ó. Porque eu tô vendo aqui o seguinte, ó, movimento no 1 hora, a gente perdeu aqui essa região de 0,75. O preço pode voltar aqui para dar um toque. Olha só que coincide o 0,75 com esse topo, que onde foi perdido. Daria uma entrada aqui, bem aqui assim, quer ver, ó? Deixa eu marcar aqui, ó. A gente poderia fazer algo desse jeito aqui, ó. O primeiro alvo aqui seria no 50%, mas o preço costuma vir aqui no 0,25 desse movimento. Vamos deixar aqui, ó. Perdemos tempo, né? Não daria para fazer essa entrada aqui, mas olha só para você ver, relação de 1 para 2 e acreditando que o preço volta aqui embaixo. Aqui, se chegasse aqui no 50%, você fica 1 para 1, tá vendo? Nesse ponto aqui já estaria dando gain aqui, mas a estratégia aqui seria o seguinte, é o preço voltar ali, tocar na linha para depois continuar essa queda e a gente aguardar isso chegar até aqui embaixo. Então, ó, por esse movimento aqui do diário e do semanal, a gente fez nossas marcações, a gente achou aqui resistência aqui na linha de tendência de baixa do semanal, e o diário agora está recuando. Se ele romper esse fundo aqui, por exemplo, do dia anterior, confirma para a gente aqui a vontade de corrigir, né? Que é o que ele está fazendo aqui agora. No 1 hora ele já está mostrando para a gente aqui, nos 60 minutos ele já está mostrando para a gente aqui um ligeiro sinal de correção, já tem uma tendênciazinha aqui, né, demonstrada aqui de queda, mas ficou muito bonito aqui quando a gente olha tempos maiores aqui, o semanal reagindo um pouco, e a gente precisaria, para ter confirmação aqui, né? Isso aqui eu dei um insight aqui, gente, para fazer um trade em tempo intradiário aqui, tá? Isso aqui seria um insight para trade intradiário. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos esse fundo aqui que foi rompido, tá vendo? A gente beliscou para baixo, rompemos ele aqui no diário. Vamos ver no semanal aqui como é que ficou. O semanal não rompeu, tá? No diário aqui nós tivemos um rompimento e tivemos uma devolução. Foi meio que um trap aqui. Então aqui no diário, para ficar bacana aqui pra gente, ó,
nós precisaríamos romper essa região aqui. Eu digo até que talvez esse topo aqui mais representado aqui nos 88.758, tá? Temos um fundo validado, temos um topo que é posterior a esse fundo validado e temos aqui agora um novo fundo validado. Esse aqui seria o nosso choke, né? Change of character, seria o ponto de virada ali. Então estamos aqui navegando nessa região. Vale ressaltar que no semanal o nosso candle importante é esse aqui que formou, né, esse movimento enorme aqui com essa sombra. E vocês podem ver que eu não rompi nem para cima nem para baixo. Eu tô mais numa tendência de queda, mas eu não rompi nem para cima nem para baixo. Nesse momento aqui a gente buscou a liquidez aqui nessa região, porque o que ele fez aqui, uma região importante de suporte, ele veio aqui, pegou o que tinha para pegar aqui e agora está mostrando vontade de subir. Só que assim, o preço não sobe direto, por isso daria talvez aqui para fazer esse trade que eu comentei aqui, mas o preço pode voltar a chegar aqui até nessa linha do semanal aqui de alta. Tá vendo? O preço pode voltar aqui nessa região do semanal de alta, tocar mais uma vez para depois fazer um movimento. O que seria aqui, ó? Recuar até aqui, depois fazer algo nesse sentido aqui de novo, ó. Tá certo? A gente não rompeu ali aquela linha, como também o preço pode voltar aqui para baixo, tocar nessa linha aqui e continuar a descer para formar um novo fundo. Eu acredito bastante em função dessa região aqui, que a gente já chegou onde tinha que vir, já encontramos suporte e daqui agora a gente volte a subir, tá? Então a minha convicção maior aqui é de termos um movimento de correção dessa última alta aqui. Brincando um pouco aqui, a gente fez aqui um recuo aqui de 11%, então pode ser que o preço venha, corrija um pouco, colete mais um pouquinho aqui de liquidez e volte a subir, porque essa região aqui, ó, é uma região de aglomeração, tá vendo? Aqui no diário a gente teve muita negociação aqui nessa parte aqui, eu não preciso ver volume ali para entender que aqui a gente teve bastante volume nessa região aqui, tá? Ó, a gente pega esses candles aqui, você vê que teve bastante negociação nessa região, tá? Então pode ser que o preço volte a visitar aqui um pouco e depois torne a subir de novo. O que eu acredito para o Bitcoin? Nesse momento, o que o preço está falando? Estou realizando, vou cair um pouco, tá? Em tendência aqui e em fractais menores aqui. Quando eu olho para o semanal e o mensal, como a gente viu aqui, nós fizemos essa semanal, mensal, nós fizemos aqui essa busca aqui nessa região de 50% e topo anterior, e agora vê com uma certa indecisão aqui no mensal, com uma ligeira tendência de retorno aqui no semanal. Tá vendo? Um candle mais forte aqui de recuperação, né, de realização no sentido de compra. A gente já caiu bastante, então pode ser que esse preço aqui esteja já começando a sinalizar uma reversão nessa tendência de queda aqui, tá? O que eu acredito? Eu acredito que agora o preço está caindo. Nesse momento aqui a gente tem inclusive uma oportunidade em um tempo curto aqui de fazer um trade aqui, tá? Mas acredito que a tendência macro aqui é de alta e o preço pode sim estar revertendo a qualquer momento aí para voltar a subir, beleza? Vamos passar pelos outros criptoativos aqui rapidamente. Vamos ver o Ethereum. Ethereum a gente comentou, né? Achou suporte aqui nessa região, tá fraco, né? O Ethereum tá fraco, tá caindo, caiu forte, né, nesses últimos dias. E aqui agora veja no semanal essa indecisão, tá bem fraquinho aqui, mas ele chegou a furar essa região de suporte, e agora deu uma parada ali, tá dando uma paradinha aqui. A gente tá no meio do mês, então quando eu olho aqui para o mensal ainda tem chance de continuar a cair, voltar aqui para os patamares aqui de $1.000, de $1.200. Quando eu olho para o semanal aqui, ele já enfraqueceu o movimento de queda, tá tendo aqui uma certa força aqui compradora de retorno. Esse candle aqui, por exemplo, é um candle, né, um pin bar aqui, e ele já está sinalizando aqui
uma possível reversão nesse ponto aqui. Vamos ver a próxima semana, né? O que ela diz pra gente. No diário. O diário aqui tá meio que sinalizando queda, tá? Tá bem indeciso no semanal, mas no diário tá sinalizando queda aqui. Mensal pode cair, semanal tá na dúvida ali mais para retornar do que para descer, e o diário aqui falando que ainda cai um pouco mais aqui, o que eu tô vendo agora, tá? Mas temos que esperar, né, o fechamento de hoje e vamos ver a próxima semana aí. É uma semana de indecisão. Essa semana seria uma oportunidade para observar no diário e ver o que o preço faz no diário, ver se dá algum sinal a mais. Ponto de referência aqui para o diário. No diário, esse ponto aqui seria um ponto importante. Passou daqui para cima, dá para arriscar fazer alguma coisa, tá? BNB continua da mesma forma. Temos aqui uma ligeira tendência de queda, né? Fez essa recuperação, a gente marcou aqui uma zona de suporte, está respeitando, tocou nela 3 vezes, 4 vezes, não, 1, 2, 3, 4 vezes, não quer passar daqui dos 550, 560 dólares para baixo, está bem apoiado aqui. Nesse momento, um candle diário mostrando aqui talvez um retorno para essa região, mas pode encontrar suporte aqui novamente, tá? Não está também um movimento muito forte não. Solana, a Solana, deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho, pôr no 70 aqui também, ó. A Solana também numa região de suporte, bateu aqui nos 104, chegou a tocar até abaixo dos 100 dólares aqui, né? Veio até nos 95. Confesso para vocês que quando chegou aqui nessa região de 100, 105 dólares, me interessou muito, eu comprei mais um pouco de Solana aqui, tá? Uma das maiores posições que eu tenho na carteira é Solana, e ponto de referência para a gente aqui na Solana seria aqui no diário em 147 dólares, ok? Então pode ser que a gente veja esse preço dar continuidade de alta aqui devido à região que atingiu, tá? Então eu consegui comprar aqui no 105, 107, comprei um pouquinho ali. Aqui no mensal a gente vê que tá ficando um candle, né, de um pin bar aqui, né, um candle de reversão muito visível aqui. Se fechar desse jeito, pode ser que a gente, né, veja realmente esse preço voltar nos patamares lá de cima de novo. Uma região boa para compra de Solana aí, tá? Para quem pensa em longo prazo principalmente. A Link continua sua trajetória aqui de queda, chegou também numa região de suporte, foi aqui no semanal. Essa região aqui a gente tinha falado, né, nos 12,5%, ó. Vamos até marcar aqui pelo mensal, ó. É aqui que eu tenho que puxar aqui. A gente tem aqui essa região, ó, que é uma região aqui que o preço está respeitando, tá vendo? Então o preço parou, reverteu, no mensal tá fazendo um pin bar grande ali, no semanal a gente vê aqui um pouco mais claro, né, um candle de retorno aqui ao movimento de alta. Vamos ver como é que vai fechar aqui hoje, acredito que desse jeito, e talvez a gente veja esse preço fazendo isso aqui para tentar mais alguma movimentar um pouco aí para cima, tá? Mas tá bem tímido aí, tá bem tímido. Marcou um novo fundo, topo validado no semanal, tá aqui nos 15,99, né? Nos 16 dólares ali basicamente, tá bom? Vamos pegar aqui só mais um para a gente fechar aqui o dia de hoje. Vamos por XRP, todo mundo tá bem curioso em XRP. Eu tive algumas pessoas perguntando sobre esse ativo, essa criptomoeda, e veja bem, subiu muito forte, né? A gente viu esse movimento aqui muito forte. Vamos pegar desde cá de baixo, ó, que foi onde o preço deu uma esticada boa, e aí veja só o que aconteceu. A gente fez esse movimento, esse 100% do movimento, viemos até os 50% e não passamos ele para baixo. A gente está respeitando aqui esse 50%. Se eu considerar aqui esse possível... Opa! Vou marcar aqui de novo e perdi a referência. Se eu considerar aqui isso aqui como um possível fundo, tá? Vamos supor que o próximo mês aqui fala pra gente aqui que isso aqui já formou um fundo. Ó, nem no mensal, nem no semanal eu ainda tenho essa confirmação. Isso é só suposição, tá? De ser um novo fundo. Aqui a gente já vê que teve
um falso rompimento, né? Rompeu no semanal essa região de suporte e está devolvendo ele aqui. Aqui a gente vê um pimbar informação aqui no mensal e pode ser, né, que se isso aqui se respeitar, a gente já passou a linha dos 25, a gente pode até visitar ele aqui de novo para talvez vir aqui buscar os 2,50 de novo, tá? É o que eu acredito aí. Então, para essa próxima semana, podemos ter uma quedinha ligeira aqui para poder pegar impulso e voltar a subir novamente, ok? Como a gente pode ter também isso aqui considerado como o último movimento, né, de queda aqui, a gente pode ter esse preço fazendo um outro movimento que é o seguinte: eu fiz esse movimento, eu dou continuidade até aqui no 0,75 e volto a fazer os meus movimentos de queda, tá? O preço pode fazer isso, beleza? A se tratar aqui da força dessa região, eu acredito que o mais provável é que ele volte a subir até os 50% desse movimento todo aqui na casa dos 2,50, tá bom? Então é isso aí, queria desejar a todos aí uma ótima semana, muita cautela aí com seus investimentos, né, com os trades aí. Força, fé, fraternidade para todos. Grande abraço.